São 5 minutos das 11 horas da manhã. Começa agora a Antena Aberta, edição de António Jorge. Bom dia. Muito bom dia, Augusto Fernandes. Hoje, com os ouvintes da Antena 1, vamos tentar perceber qual pode ser o balanço da nova lei de arrendamento, que entrou em vigor faz exatamente hoje um ano. Perguntamos-lhe o que está bem e o que deve ser revisto. Procuramos ouvir aqui o seu testemunho, também as suas dúvidas. Para participar no programa, o número de telefone disponível é o 822-0101. Se preferir, pode também fazer a sua inscrição através do e-mail antena.aberta@rtp.pt ou também deixar o seu comentário na página da Antena 1 no Facebook. Meus convidados esta manhã em estúdio, Romão Lavadinho, da Associação de Inquilinos Lisbonenses, e também Lourença de Sousa Rita, advogada que tem trabalhado muito nesta questão da nova lei do arrendamento. Bom dia, Dr. Romão Lavadinho, obrigado pela sua presença. Qual é o balanço que faz da aplicação desta lei? Bom, o balanço que nós fazemos é um balanço extremamente negativo pelas implicações que a lei está a ter no conjunto das famílias, no conjunto das empresas, das PME, as pequenas e médias empresas. Portanto, perguntava o que está bem nesta lei, nós consideramos que nada está bem. E por isso é que já exigimos a revogação da lei, já exigimos que seja revista, mas que o Governo e o Sr. Ministro nos disse há dias que não iria rever nem revogar a lei, mas que após a reunião que está a ser realizada pela Comissão de Coordenação. Depois dessa reunião há de sair um relatório e com base nesse relatório haverá pequenas alterações que podem vir a ser consideradas pelo Governo. Aliás, o Sr. Ministro dizia que mesmo que a Assembleia da República, os partidos da maioria venham a apresentar algumas alterações, que elas não serão consideradas, mas sim depois desta reunião. Portanto, digamos que o que está a suceder é que os inquilinos estão a ser extremamente prejudicados, os inquilinos habitacionais, em que neste momento nós consideramos, e sempre consideramos, que trata-se da lei dos despejos, embora alguns digam que não se trata da lei dos despejos, e trata-se da lei dos despejos pelas condições em que as famílias hoje se encontram. Além disso, para os pequenos e médios comerciantes e industriais, e também para a hotelaria, conforme declarações das próprias associações, está a ser uma desgraça. Portanto, está a haver aumentos, no caso da hotelaria, de 900, 1000 e 2000% dos valores das rendas, o que causa, digamos, a impossibilidade da continuidade destas empresas e, portanto, leva a uma situação económica do país ainda mais grave, porque fecham empresas, com as consequências que isso tem. Portanto, vocês defendem a revogação da lei, isso não vai acontecer, o Governo já o disse, podem ser feitas pequenas alterações. Nesse conjunto de pequenas alterações que podem vir a ser efetuadas, quais é que defende? Nós praticamente consideramos que a lei é tão má, tão grave, que não haverá... Já não vai lá com remendos. Não vai lá com remendos. No entanto, enfim, se por acaso se colocasse a questão, por exemplo, aos comerciantes, de aumentar o período transitório de 5 para 10 anos, para as famílias, se a questão de quem tem menos de 65 anos o contrato não fosse alterado, portanto não houvesse revogação do contrato como vai haver neste momento. Portanto, a lei diz que as pessoas com menos de 65 anos não têm direito a continuar com os mesmos contratos de arrendamento. Se essa questão fosse alterada, se os valores, digamos, o valor patrimonial, a taxa do valor patrimonial, se em vez de ser 6,7%, passasse para 4%, já seriam algumas situações que, digamos, reduziriam os efeitos negativos da lei. Muito bem. Convido também a participar nesta conversa a minha convidada, a doutora Lourença de Sousa Rita, advogada com muito trabalho feito nesta área. Do seu ponto de vista, o que é que está menos bem nesta lei e deve ser revisto? Bom dia, obrigada. Está menos bem. Efetivamente, conforme disse o Dr. Romão Lavadinho, existem alguns problemas e algumas dúvidas que se estão a suscitar no âmbito da aplicação destas novas regras, principalmente no que diz respeito ao procedimento de atualização e transição dos contratos PEN-RAL, apenas aplicável aos contratos antigos, e quando falo de contratos antigos, falo dos contratos habitacionais anteriores a 1990 e não habitacionais anteriores a 95. Ou, no fundo, um dos grandes objetivos do legislador foi deixar que estes contratos deixassem de ter uma natureza perpétua. Ou seja, a ideia de rendas congeladas. Exatamente. Não só no que respeita ao valor da renda, mas também no que respeita à possibilidade do senhorio, à impossibilidade, diga-se, do senhorio de até agora, poder dizer não quero continuar mais para o contrato. Por isso, hoje em dia, quando um senhorio envia uma carta a iniciar este procedimento, tem dois objetivos.
aumentar o valor da renda, e que o critério utilizado é efetivamente o valor patrimonial atribuído pelas finanças, e o segundo é alterar o tipo e a natureza do contrato. Ou seja, um contrato que até agora não era possível ao senhorio dizer eu quero que o senhor se vá embora, gostei muito, mediante um pré-aviso, pode passar a ser um contrato com um determinado prazo, que na falta de acordo entre as partes é de 5 anos, antes do qual o senhorio pode dizer que se opõe à renovação do mesmo e fazendo-o cessar. E obriga as pessoas a saírem de casa, portanto, a serem despejadas. Ou seja, quando de serem despejadas, isto é uma faculdade. Ninguém diz que o senhorio vai fazer isso, até porque nessa altura o valor da renda que ele vai estar a receber é um valor teoricamente muito mais justo pela propriedade que ele tem. Ou seja, daqui a 5 anos, daqui a 4 anos, quando a situação se colocar, o valor da renda, nós esperemos ter um mercado de arrendamento muito mais revitalizado, com rendas mais justas, e se calhar esta até pode ser, na prática, uma falsa questão. Mas a verdade é que deixaram de ser arrendamentos perpétuos. Só assim não seria, e a salvaguarda que foi feita pelo legislador foi para as pessoas que vivessem no imóvel e tivessem uma idade superior a 65 anos, ou fossem portadoras de uma deficiência superior a 60%. A questão da carência económica apenas surge porquê? Porque as pessoas que efetivamente tenham problemas, tenham dificuldades económicas, um rendimento do agregado familiar seja baixo, podem fazer com que durante 5 anos, ou seja, durante os 5 anos em que beneficiam de um escalonamento do valor da renda em virtude do seu rendimento, o contrato não transita para o NRAU, ou seja, o contrato mantém-se perpétuo. O NRAU é a novas regras, ou seja, o contrato mantém a sua natureza de perpétuo, por assim dizer. O que é que isto significa? O que é que vai acontecer em 2018? Não é? Ou 2000. Aí o senhorio tem a faculdade de promover. Não é 18, é 17. 17, exatamente. De promover pode promover uma nova atualização e transformar um contrato com um contrato a prazo, e quanto ao valor da renda já não há proteção. E eu não sei que mecanismos sociais é que o Estado, na altura, vai ter para ajudar estas pessoas. Em 2017. Exatamente. Porque vai funcionar o apoio do Estado no que respeita à habitação social. Temos esse problema. É uma incógnita que talvez possamos ainda tentar esclarecer ao longo deste programa. Uma das questões que tem sido muito discutida, e de resto conversávamos sobre isso aqui antes de começar o programa, Lourença Sousa Rita, tem a ver com a prova de carência financeira. A aplicação informática da Autoridade Tributária e Aduaneira só ficou disponível em julho deste ano, o que obrigou as pessoas a andarem, consequentemente, a caminhar para as finanças para pedirem uma prova de carência, ou pelo menos o papel de que pediram essa prova. Uhum. Isso levantou alguns constrangimentos para a vida de algumas ou milhares, não sei, de pessoas. Sim, a questão que se coloca é que, conforme referido, a lei entra em vigor no dia 12 de novembro e, em teoria, o senhorio já a partir dessa data pôde iniciar este procedimento, enviando uma carta ao arrendatário com a sua intenção de atualizar a renda. E o arrendatário que realmente queria fazer mão desta situação de carência económica dirigiu-se às finanças no sentido de obter um comprovativo dos seus rendimentos. Não podia obter. Não podia obter nem em dezembro, nem em janeiro, só o conseguiu obter a partir de... A portaria só sai no verão no que respeita à aplicação informática na mesma altura. Ou seja, durante este período de tempo, estamos a falar de alguns meses, foram emitidas declarações com caráter provisório, mesmo em termos temporais, primeiros com uma validade de 90 dias, outras com uma validade de 120 dias. E o senhorio e o arrendatário tinha que ir remetendo por carta registrada com aviso de recepção ao senhorio para manter, no fundo, válida esta suspensão da determinação do valor da renda. Quando enviou o seu IRS
e quando recebeu a liquidação do imposto e quando finalmente pôde ir às finanças preencher o impresso para ter o seu rendimento, enviou finalmente ao senhorio um documento com o seu RABS. E o senhorio fez o cálculo do valor da renda. É a prova de referência. Exatamente. O RABS é o rendimento do seu agregado familiar para aquele ano, neste caso o ano 2012. E ele só o pôde fazer em julho, agosto, setembro, ou seja, depois de apurado o seu IRS do ano 2012. Andou constantemente a reenviar declarações para o senhor. Sabe que há aqui uma incongruência nesta lei. É porque, para além de tudo o que acabou de dizer, é que a lei exige que anualmente, na mesma altura, volta a pedir novo pedido de rendimento anual bruto corrigido, o que torna a ser uma irregular. É irregular porque se as pessoas só têm o seu rendimento em maio, junho do ano seguinte, como é que neste ano vão pedir novamente uma declaração com as consequências que isso tem? Que em alguns casos as declarações não são declarações, mas as finanças consideram que são certidões, o que implica custos para o inquilino de mais 6 ou 7 euros cada pedido que ele vai fazer. E, portanto, digamos, há aqui irregularidades que o Governo devia ter resolvido imediatamente. Lourença de Sousa Rita, está a franzir o olho porquê? Estou a franzir o olho porque a questão nem é essa que confesso que identifico logo à partida. É que, por exemplo, numa situação em que o senhorio fez o arrendatário alegou a carência económica, imagina em dezembro, e que só em agosto teve a certidão. A nova renda entrou em vigor em janeiro. A nova renda entrou em vigor, começou a ser paga em agosto, setembro, outubro. Só que há a possibilidade de aplicação retroativa desde a primeira carta. Imagine se ele alegou em janeiro, fevereiro, março. Tenho de março a setembro uma diferença entre os dois valores da renda que vão ser pagas pelo arrendatário. A partir de outubro, a nova renda acrescerá um determinado montante. Uma fração 50%. 50%. Agora, o problema que se coloca nem é esta retroatividade que é justa, ou seja, o senhorio não pode ficar penalizado pelos atrasos na execução do... A questão que se coloca é que se eu vou fazer isto todos os anos, ou seja, quando é que eu tenho que voltar? Depois ainda por cima é que existe um ónus muito grande sobre o arrendatário que acabou agora de ver definido o novo valor da renda, repare, e no próximo mês de dezembro ou janeiro vai ter que voltar às finanças. Agora que eu em outubro pensei que as coisas tinham acalmado, em janeiro vou ter que voltar às finanças para pedir as certidões provisórias do IRS de 2013, que é só liquidado apresentado, se quer, em abril, maio. Já percebemos todos. E estamos a falar de pessoas com uma idade substancial em muitos casos. Exatamente, é isso que preocupa. Romão Lavadinho, Lourença de Sousa Rita, vamos ouvir algumas intervenções de quem se inscreveu para participar neste programa. Começo com a participação de Jacinto Ferraz, que nos liga de Lisboa. Bom dia, Jacinto. Jacinto Ferraz, bom dia. Bom dia, Sr. António Jorge, como está? Bem, obrigado. Peço-lhe para ser breve na sua intervenção. Vou ser muito breve, porque eu só tenho que fazer uma crítica. Eu fui aumentado na minha renda para 24. Estamos a ouvi-lo muito mal, Jacinto. Está num sítio com pouca rede. Vamos tentar fazer com que esta chamada fique um bocadinho melhor e eventualmente procurando aí Já está melhor, Sr. António Jorge? Vamos ver. Prossiga. Portanto, eu fui aumentado pelo meu senhorio 344%. E embora eu seja um cretino, eu não o estou a culpar. Porque eu culpo a cretina da Assunção Esteves, dessa porcaria, e destes planos... Vamos ter um bocadinho de moderação na linguagem, Jacinto, por favor. Eu vou falar mais baixo. É a cretina da Assunção Esteves. E toda essa plantilha de ministros, esse bando, como diz o Dr. Márcio Soares, que aprovaram uma lei... Eu não posso permitir que insistem em utilizar esses termos. Eu não insisto. Que aprovaram uma lei que, efetivamente, podia ser escalonada, podia ser fraseada, em vez de ser um choque de tiro ou alvo, poderia ser, por exemplo, fraseada em 10 anos ou coisa que o valha. Não foi, porque essa gente, Sr. António Jorge, a essa gente nunca faltará algo isso na mesa. Eles nunca andaram descalços até aos 7 anos. Eles sabem lá o que é. Olha, por exemplo, o Primeiro-Ministro forma-se com 37 anos. É um estudante falhado. Portanto, Jacinto, o senhor estava a contar-nos que teve um aumento na sua renda de 344%.
Quer ser mais específico em relação aos valores? Posso. Eu pagava 92 euros. 92,30. E, efetivamente, a casa onde eu moro vale mais dinheiro que isso. Agora, eu passo a pagar, já paguei, com retroativos, de 317,67. Ora, isto vem alterar toda a minha vida. Eu que tinha uma vida estável, efetivamente, compreendendo que a casa podia ter sido aumentada. Mas eu propus ao senhorio um acordo. Ele não aceitou. Disse, não é isso que tem que pagar, porque o valor patrimonial são 50.800 euros e 1/15 desse valor dá a X e, portanto, dividido por 12 meses dá 317,67. E assim, friamente, agora, ó Sr. António Jorge, há aqui uma coisa. Eu estou à espera de ver alguns senhorios com 2 ou 3 facadas no bucho. Eu não quero ser o primeiro, mas estou à espera que os senhorios comecem a dar facadas no bucho e depois eu vou lá também. Jacinto, diga-nos uma coisa, para esclarecermos aqui umas dúvidas. 317 euros é o valor da nova renda ou inclui já o valor de retroativos? Não, 317,67 é o valor da renda. Eu paguei de retroativos 1.444,42 euros. Ok. Não, Sr. António. Jacinto, muito obrigado pela sua colaboração e pelo seu caso concreto. Se fossem os retroativos, eu até estava de acordo com as coisas, mas não, porque se fosse com retroativos, eu iria pagar aí para os 250 euros, que era a minha proposta para o senhorio. E veja, passado de mais ou menos 92 para 250, parece-me a mim, numa primeira fase, que já era um aumento razoável. E sabe o que é que eu vou ter agora? Eu já tenho 71 anos. E vou ter mais 4 anos em que as coisas estarão mais ou menos assim, se não for alteradas. Mas, daqui a mais 4 anos, o indivíduo vai-me pôr na rua, sabe? E eu moro aqui há 45 anos. Muito obrigado pela sua colaboração. Espero que as coisas corram pelo melhor. Irmelinda Abreu, também em Lisboa. Bom dia para si, Irmelinda. Bom dia para si e para todos. Ora, eu não vou falar em técnica, vou falar em humanidade. Falam, e também concordo que haja ajustamentos nos aumentos de renda de casa, mas ninguém fala que quando as pessoas foram habitar casas e que já não eram novas, há 50 anos, como foi o caso do meu padrasto, que sendo funcionário da Câmara Municipal de Lisboa, era na altura escriturário, era o nome que se lhe dava, ganhava menos 50 escudos com o que pagava de renda de casa, que eram 1000. Claro. Nessa altura, os senhorios não se importaram, estavam a receber, porque está a ver o que é, na altura, eu tinha 16 anos, nessa altura os senhorios nunca fizeram obras e as casas foram-se degradando. Agora, com as casas degradadas e com os mais velhos degradados também, veio um governo desumano fazer o que faz à terceira idade para benefício dos senhorios. Eu não estou a dizer que não haja razão da parte deles, mas não é essa razão, como o que o senhor acabou agora de expor, que se faz pagar retratos. Olha, isto não é comigo, que eu tenho casa própria. O que eu não sou é uma desumana que ando com 2 pés, não ando com 4 patas, a explorar sem dó nem piedade os mais velhos que sofreram, como o senhor disse atrás, que andaram descalços, como a minha mãe começou a trabalhar com 8 anos a tomar conta de um bebê de 6. Obrigado, Irmelinda, pelo seu depoimento. Muito bom dia. Vamos ouvir José Brinquete, a ligar do Seixal. Bom dia, José. Sim, muito bom dia. Seja bem-vindo. Viva. Eu queria colocar uma outra vertente da lei, que é a do arrendamento não habitacional, ou mais conhecida por lei dos despejos comerciais. Na medida em que a legislação nova do novo arrendamento junta as duas partes, o arrendamento habitacional e o arrendamento não habitacional ou dito comercial.
E a questão que se coloca também nesta área é de uma gravidade imensa, na medida em que nós, na Confederação das Micros, Pequenas e Médias Empresas, chamamos-lhe mesmo de atentado à economia. Atentado à economia porque não só no imediato se procede a um aumento brutal das rendas, como se altera os termos do contrato. E alterando os termos do contrato, o que é que acontece? Acontece que um negócio, um estabelecimento comercial ou outro do ramo do negócio fica imediatamente com um contrato de 5 anos e ao fim de 5 anos o senhorio pode meter o empresário na rua. É fácil de verificar que o investimento de um restaurante, de uma outra loja, seja ela qual for, precisa de ter um tempo mínimo. E quem é que agora vai investir nos próximos tempos, sabendo que ao fim de 5 anos é despejado? Portanto, é uma lei que, do seu ponto de vista, cria uma instabilidade também no tecido empresarial. Sim, e leva ao desemprego, já está a levar ao desemprego de milhares e milhares de pequenos comerciantes, mas também dos seus empregados. Depois há um outro aspecto, que é que esta lei não tem contraditório. Eu penso que nunca em Portugal aconteceu uma lei não ter contraditório, o arrendatário não poder defender-se. Por exemplo, no caso das obras profundas, e a situação que está a passar na Baixa de Lisboa e no Chiado e no Porto e noutras cidades, é altamente escandalosa, na medida em que, quando o senhorio evoca obras profundas, pode imediatamente meter na rua o arrendatário. E são conhecidas, a comunicação social trouxe já inúmeras situações, quer da Baixa de Lisboa, onde a Câmara Municipal de Lisboa tem aprovados mais de 50 hotéis ou residências de luxo. Portanto, vai haver uma transformação completa do tecido empresarial destas zonas de Lisboa. No Chiado acontece a mesma coisa. Aliás, também foram relatadas situações, incluindo de livrarias de grande referência, como a Livraria Olicip e outras. Depois há um outro aspecto que é este. É que a lei tem 4 grandes inconstitucionalidades. E eu citava-as muito rapidamente. A da segurança jurídica, a da proteção da confiança, a do direito de propriedade de negócio e o princípio da estabilidade negocial. Aliás, devo dizer que eu estive numa reunião com a ministra Assunção Cristas, com uma delegação da Confederação das Micros, Pequenas e Médias Empresas, há alguns meses, e quando nós lhe colocamos não só estas inconstitucionalidades, mas também todos os prejuízos que vai ter para a economia no momento em que o Governo é o primeiro a dizer que quer estimular o investimento, portanto há aqui uma contradição insanável. Bem, a senhora Ministra ficou calada e disse que, pois, mas tem que ser assim a lei. E tem que ser assim a lei, também sabemos os escritórios que fizeram esta lei e a quem pretendem servir. Portanto, essa ideia de que a lei não pode ser alterada ou que não vai ser alterada, isso não pode ser assim, tem que ser alterada. Obrigado, José Brinquedo, pela sua para colaboração. Alterar uma coisa que não tem pés na cabeça. Muito obrigado, tenham um bom dia. Romão Lavadinho, da Associação de Inquilinos Lisbonenses, e a advogada Lourença de Sousa Rita estão connosco esta manhã em estúdio. Romão Lavadinho, vamos começar por si, na observação que quer fazer, presumo eu, aos depoimentos que tivemos aqui. Eu propunha que começássemos por esta questão levantada agora pelo ouvinte José Brinquedo, no que diz respeito aos arrendamentos não comerciais, e pelo facto de este ouvinte considerar que se trata de uma lei sem contraditório e apontar, como fez, algumas inconstitucionalidades. Bem, antes de mais, saúdo o Sr. José Brinquedo, da Confederação dos Pequenos e Médios Comerciantes e Industriais, pela sua intervenção. De facto, eu subscrevo completamente tudo aquilo que ele disse. Aliás, é o que nós temos vindo a dizer ao longo do tempo, e a confirmação de tudo o que ele disse, incluindo na Baixa Lisboeta, em que nós iremos intervir junto da Câmara, nós, Associação de Inquilinos, iremos intervir junto da Câmara Municipal no sentido de, no futuro, os licenciamentos passarem a ter uma análise muito mais profunda e, portanto, não permitir
que haja investidores que comprem um prédio, que depois o transformem e que a Câmara autorize esse licenciamento sem ter em conta as questões da economia do país e da cidade que lá se encontram. Ou seja, no caso concreto que falou, sei, também se conheço, enfim, há empresas que estavam naquele prédio há mais de 100 anos, não é? Na Rua dos Douradores, em que hoje se vê na contingência de receberem apenas uma pequena indemnização e fechar. Portanto, isto é, de facto, aquilo que este senhor disse. Em relação à primeira questão que foi colocada, do senhor Jacinto, de facto, isto é uma prática que tem vindo a surgir durante a aplicação desta lei. Ou seja, aplicar, como eu disse no início, uma taxa de 6,7%, ou seja, 1/15 do valor patrimonial, que é uma taxa completamente fora de contexto. Se nós virmos hoje, a banca não pagará além dos 2-3% no máximo, não é? Para investimentos a vários anos, e portanto não é justo que a propriedade seja de facto valorizada por esta questão. Por outro lado, e para terminar esta questão, por outro lado, eu acho que a questão que se coloca, e como este senhor, enfim, apelidou alguns ministros e alguns poderes, de facto são eles os responsáveis, não são os proprietários. Eu não condeno o proprietário que de facto quer valer os seus direitos na sua propriedade. O proprietário apenas quer fazer cumprir a lei, com a qual nós continuamos a estar em desacordo. Portanto, naturalmente que o proprietário aqui, enfim, se não tiver em conta quem são os seus inquilinos, e em alguns casos, já agora valorizar esta questão, sei que há alguns proprietários, por exemplo, na zona do Porto, que têm esse cuidado, mas a maioria dos proprietários não têm o cuidado de aplicar a lei. Ora, se a lei, no nosso ponto de vista, é contrária aos direitos dos inquilinos, faz recuar a um estádio há mais de 150 anos que isto não sucedia, portanto, naturalmente que os inquilinos têm todo o direito de reclamar e a Associação de Inquilinos tem todo o direito e o dever de exigir a alteração desta lei. Portanto, quer no primeiro caso, quer no segundo, enfim, como provou a senhora, e eu já fiz um estudo em que posso provar isso, nos anos 60 do século passado, uma renda de 1.000 ou 1.100 escudos, que era o valor que ela tinha, era sensivelmente uma taxa de esforço de 50% do agregado familiar. Ou seja, as famílias, muitas delas, cada um dos seus membros não ganhava mais de 1.000 escudos. E, portanto, pagando 1.000 escudos era 50% do rendimento. Os outros 50% era para fazer face ao resto. Ora, nessa altura era muito dinheiro. Hoje, naturalmente, e se formos ver a aplicação, hoje é exatamente igual. Ou seja, hoje, quando um proprietário pede 600 ou 500 euros de renda por uma casa, está a pedir também 50% de taxa de esforço, porque na maioria dos casais não ganham mais do que isso por mês. E, portanto, digamos, estamos nas mesmas condições. Agora, o que o Governo tinha que fazer era apoiar estas famílias, que são famílias idosas, com problemas de saúde, com problemas de deslocação, com esses problemas todos, e que até agora não têm sido apoiadas. As questões sociais que já foram aqui referidas. Doutora Lourença de Sousa Rita, reporte-me ainda às questões da inconstitucionalidade da lei. Tem esta mesma observação ou acha que ela pode de alguma forma não coincidir com o escopo da lei? A questão que o Dr. José Briquete aborda é uma questão, realmente é uma alteração muito significativa em relação à reforma de 2006 e que basicamente consistiu na situação de que deixaram de ser protegidos os arrendatários não habitacionais quando estamos perante a possibilidade do senhorio denunciar o contrato quando pretende realizar obras para remodelação ou restauro profundo, ou seja, obras estruturais que implicam a desocupação do imóvel. Antes, não é, para além de ser um procedimento que, à luz da redação anterior, implicava o recurso à via judicial, passou a ser um procedimento que apenas está garantido o direito ao realojamento ao arrendatário habitacional e já não mais ao arrendatário não habitacional. E isso, efetivamente, foi uma alteração significativa que, por acaso, é pouco falada, por estranho que pareça. E com a agravante de que o contrato passa para 5 anos e termina aí. Não é? Sim, esta questão é independentemente da questão da possibilidade da transição do contrato para NRAU e da atualização do valor da renda. Exatamente. Reporto mesmo à questão da possibilidade de fazer cessar o contrato, no fundo, e é mediante o pagamento de uma indenização, e é uma indenização que, em muitas situações, estamos a falar de arrendamentos em que as benfeitorias foram feitas, possam eventualmente ter sido feitas ao longo de 50, 60, 70 anos, sempre a cargo do arrendatário. Porquê? Porque o senhorio, nos últimos anos, o que ouvi era que a renda se calhar era muito baixa para
havia uma desproporção. Agora há uma mudança, no fundo, do paradigma. E isso, no fundo, quando o Dr. José Briquete fala de frustração de expectativas, de uma eventual inconstitucionalidade por causa no fundo, a confiança e a certeza e a segurança jurídica de um investidor, de um empresário, quando faz uma determinada obra, de ver o seu investimento amortizado, pode ser completamente frustrada. E é isso que se refere. Efetivamente, o arrendatário não habitacional, uma das alterações que é peticionada, não só pela associação que representa o Sr. Dr. Romão Lavadinho, como por outras, como por outras entidades, é mesmo ao nível do arrendamento não habitacional. E há várias coisas que podemos apontar que eventualmente poderiam ser analisadas. A própria Comissão de Monitorização da Reforma do Arrendamento, creio eu, que no primeiro relatório único existente até agora, faz referência à questão dos arrendamentos não habitacionais e já levanta o véu para a necessidade da sua revisão. Por isso eu creio que se a própria Comissão fez isso, acho que é algo que efetivamente vai ser levado a cabo. Vamos ver se será concretizado pelo Governo. Vamos ver. Agora, outra questão que é importante e que também não posso deixar de referir tem a ver com o facto. É verdade que há 50 anos atrás, na década de 60 e 60, as pessoas pagavam uma renda muito alta, ou seja, que representava uma grande percentagem dos seus rendimentos. 50%, mas isto, como exatamente, 50, 60, e é verdade, há estudos sobre isso. Mas isso acontecia porque as pessoas sabiam que a renda não ia sofrer alterações. E os senhorios, para disponibilizar um imóvel, porque sabiam que iam ter contratos de arrendamento perpétuo, porque só a partir de 1990 para os habitacionais começou a haver contratos com 5 anos. Até aí, os senhorios já sabiam que não iam atualizar a renda, que não podiam opor-se à continuação do contrato, e as rendas eram altíssimas. Isso aconteceu. Ab início faziam logo uma renda muito alta, que depois com congelamento, que é uma política de congelamento que já se sabia que vem desde o início do século passado, era uma renda que não sofria atualizações. Sofreu a partir da década de 80 das atualizações anuais do índice do 1.85, os que foram aplicados, mas até aí não sofria. E existe uma razão histórica para não só para esta atitude dos senhorios, como também pela própria atitude dos arrendatários. Por isso, é que as pessoas, de uma certa idade, quando me dizem que vieram a pagar 500 escudos na altura, e era muito, e que hoje em dia pagam 40 euros, ou seja, nós passamos de 8 para 80. Vamos ouvir, diga. Já agora, era só para dizer o seguinte, é que isso não se aplicava, nem todos os senhorios tiveram essa prática. Eu conheço alguns senhorios que nessa época, porque tinham direito a determinados impostos e isenções, é porque arrendavam as casas do chamado valor renda máxima, que era os 1110. Mas havia já nessa época, e eu conheço, por exemplo, em Campo de Ourique, uma pessoa minha conhecida, enfim, mais idoso do que eu, mas minha conhecida, foi para Campo de Ourique pagar 1.800 ou 1.900 euros com contratos completamente diversos desses. Esses contratos eram apenas para os senhorios que tinham algumas isenções e que estavam de acordo com esse processo. Não foi porque eles achassem que as rendas eram elevadas, foi porque tinham algumas condições que o governo de Salazar lhes dava. Volvido um ano, Romão Lavadinho, acha que esta lei vai dinamizar o mercado de arrendamento? Não, a lei não vai dinamizar mercado nenhum, já o temos dito muitas vezes, nem mesmo as leis anteriores que vinham sempre com essa questão, nunca dinamizaram nenhum mercado de arrendamento. Porquê? Porque a questão que se coloca é se o mercado de arrendamento está ou não ao nível do valor que as pessoas podem despender para o arrendamento. E neste momento não está, não é? Neste momento não existe, as pessoas não têm condições para poderem arrendar uma casa por os valores que elas próprias, que os proprietários vêm a exigir. E, portanto, mesmo havendo mercado, e há, não é? Por exemplo, eu conheço em algumas imobiliárias que têm dezenas de inquilinos que andam à procura de casa, mas andam à procura de casa por uma renda na ordem dos 250 até aos 350 euros. Não andam à procura de casa por uma renda de 100, de 500, 1000 ou 1500, porque para essas não há mercado, e o mercado não se vai dinamizar. Aliás, como não se dinamizou no passado, porque na altura a própria liberalização do apoio
apoio às famílias no que diz respeito aos créditos para a habitação, era sensivelmente o mesmo valor, com uma facilidade. É que a pessoa comprava uma casa, hoje as coisas estão mais complicadas, mas nessa altura comprava uma casa no objetivo de ter essa casa quando fosse mais velho, 30 anos depois. E, portanto, não queria arrendar uma casa que muitas vezes o valor da renda era igual ou superior ao valor do empréstimo feito no banco e com as contingências que agora estamos a ver. Ou seja, agora as pessoas que não compraram casa, mas que também não têm possibilidade de pagar essas casas, estão a entregar as casas ao banco com, digamos, a perca de todo as suas economias que fizeram ao longo de anos, mas é essa uma das razões porque o mercado de arrendamento não funciona. O mercado de arrendamento não funciona porque desde há muitos anos que os proprietários vêm a alegar que não arrendam as casas porque não há despejo. Ora, esta é outra balela dos proprietários e dos senhorios. Segundo estudos que eu já fiz, neste momento, os pedidos de que as pessoas deixem as casas, portanto, são na ordem dos 3,5%. Temos 700 mil contratos de arrendamento e apenas 1.000 e poucos, ou não chega a 2.000, que estão em processos de despejo. Portanto, também é outra conversa que os proprietários vinham a dizer que não conseguiam manter as casas arrendadas porque depois não conseguiam pôr os inquilinos na rua. Do ponto de vista, Romão Lavadinho, daqui a instantes eu quero ouvir também a Lourença de Sousa Rita sobre esta questão. Obrigado. Cumprimento o arquiteto Vítor Reis, presidente do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana. Bom dia. Muito bom dia. Queria agradecer o vosso convite. Obrigado por estar connosco, para nos vir dar também o seu contributo no dia em que passa o ano de entrada em vigor da nova lei do arrendamento. Pergunto-lhe a mesma pergunta que acabo de fazer ao responsável que está connosco da Associação de Inquilinos Lisbonenses. Esta lei veio dinamizar o mercado de arrendamento? Esta lei já está a dinamizar o mercado de arrendamento. Deixe-me dizer-lhe, em primeiro lugar, que nós fazemos um balanço muito positivo do que está a passar-se no nosso país com esta alteração. Em primeiro lugar, acho que é importante ter consciência de que uma paralisia de muitas décadas, que foi o congelamento de rendas, terá que necessariamente passar por soluções controversas. Não é possível fazer estas mudanças de forma pacífica. Foram muitas décadas de completo imobilismo nesta área e, portanto, as sucessivas tentativas de reforma que desde o 25 de Abril foram tentadas em Portugal foram todas elas mal sucedidas ou não tiveram quaisquer efeitos práticos. Nós, neste momento, com estas alterações, o que é que já temos de evidente? Em primeiro lugar, temos claramente um aumento da oferta de casas para arrendar. Neste momento, todos os indicadores já apontam de que há no país mais casas para arrendar e, em especial, nas áreas de Lisboa e do Porto, que são os dois locais que consideramos essenciais do ponto de vista da mudança. Em segundo lugar, temos uma descida do valor das novas rendas. Obviamente temos aqui uma situação de atualização das rendas antigas e no vosso programa, da parte que eu ouvi, só se falou praticamente disso, mas há que ter em conta que a esmagadora maioria dos arrendamentos já não são rendas antigas. São novos arrendamentos e é para nós extremamente importante que o acesso dos portugueses a uma habitação se faça precisamente por via do arrendamento e da descida do valor das rendas. Tudo isto tem a ver com uma questão que penso que, aliás, foi patente nas intervenções que eu vi no vosso programa. Nós não podemos esperar que alguém que vai investir numa casa para arrendamento possa estar sujeito a ser desapossada dela e, portanto, toda a confiança no mercado depende dos instrumentos para que quem coloca a casa no mercado tenha confiança no investimento que realiza. O que nós tivemos até hoje foi um sistema onde quem investia numa casa para arrendamento, na prática, ficava desapossado por todos os mecanismos perversos que a lei tinha. Mas já concluímos também neste programa, arquiteto Vítor Reis, que há muitos aspectos da lei que estão mal feitos e já foram aqui identificados. Admite que eles devem ser revistos? E quais são, do seu ponto de vista? Com a maior das franquezas, não sinalizo esse tipo de situações na lei. Não há leis perfeitas, assumamos que não há leis perfeitas, assumamos que qualquer lei pode sofrer ajustamentos. Não vamos confundir aquilo que é a contestação à questão de fundo desta lei, que é toda a mudança que lhe está subjacente, nomeadamente as pessoas acharem que a casa é para o resto da vida, nomeadamente as pessoas acharem que pode haver um processo de congelamento de rendas e para no final contemplarmos as nossas cidades e vermos o estado verdadeiramente miserável em que estão os nossos centros históricos e as nossas áreas antigas. Portanto, eu não vejo na lei os defeitos que se pretendem apontar, sendo que não vamos escamotear as questões. Há quem nunca quis esta lei. Há quem sempre proclamou que qualquer reforma do arrendamento ia ser um desastre. Fizeram-no na reforma de 81,
Fizeram na lei das rendas de 85, fizeram no RAU em 90, fizeram no rendimento comercial em 95, portanto, repetiram-no em 2006, estão a fazê-lo agora. E o que nós verificamos é que o anúncio de catástrofe que falavam não está a acontecer. E, portanto, desse ponto de vista, o nosso balanço é positivo. A lei eventualmente poderá sofrer ajustamentos, mas não aqueles que estão subjacentes precisamente ao discurso que contesta a questão de fundo. Nós não podemos ter casas para o resto da vida, nós temos que ter mobilidade, nós temos que ter um sistema que gere confiança nos investidores. É essa a única forma que temos de fazer com que as nossas cidades se reabilitem e tenhamos casas mais baratas. No final, facilitemos o acesso dos portugueses a uma habitação condigna. Muito obrigado, Vítor Reis, o Presidente do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana. Diga, Romão Lavadinho. Bom, era só para dizer o seguinte, para deixar uns números que ficam claros, que a intervenção do Sr. Arquiteto, eu já o conheço, temos tratado muitas vezes das questões, já o conheço muito bem, e portanto que não é verdade o que ele diz. Por exemplo, o que está a passar neste momento é numa lei que se aplica excepcionalmente a 255 mil contratos de arrendamento, que neste momento já não devem ser, porque estes são os dados de 2011 dos censos. Portanto, hoje já devem ser para aí 200 mil, se forem, porque entretanto já morreram mais de 50 mil pessoas nestas condições. E temos mais 550 mil contratos de arrendamento que já estão livres desde 1990. Não é verdade que os centros hoje estejam degradados porque os proprietários não recebiam rendas à altura, porque desde 1990 para o arrendamento habitacional e 95 para o não habitacional, que as rendas e contratos são completamente livres. Está fixado esse seu ponto de vista. Vamos ouvir algumas intervenções dos ouvintes que já aguardam algum tempo para trazer aqui a voz e a opinião que querem partilhar. Joaquim Loureiro, bom dia. Bom dia. Está a falar-nos do Porto, certo? Exatamente. Eu antes queria dar o bom dia ao fórum e dizer o seguinte: o meu caso não deve ser um caso sui generis. É o seguinte, eu vou fazer 65 anos em março. Recebi uma carta do meu senhorio o mês passado, com um aumento de 800%. O meu senhorio avaliou ele próprio a casa, valorizou a casa. Eu habito naquela casa há 42 anos. Estou com baixa médica porque tive 2 AVCs. Estou a receber 857 euros da Segurança Social. Não consigo invalidez porque estou próximo da reforma. E, portanto, eu gostaria que alguém me informasse como é que é de sair desta situação. Porque, como pode ver, faltam 3 meses e meio para os 75 anos. Estou inválido propriamente dito porque estou com baixa médica desde dezembro do ano passado e vou pagar como se estivesse a trabalhar ou receber um ordenado normal. Obrigado, Joaquim. Tenham um bom dia. No Funchal, Rui Jesus. Bom dia, Rui. Rui Jesus, bom dia. Não está connosco. Vamos ouvir Luís Tavares em Palmela, na expectativa de que ainda esteja em linha. Luís, bom dia. Bom dia. Eu estive a pensar que, após ter ouvido, portanto, a maioria das pessoas inconformadas com esta lei, na realidade, é uma lei que dá injustiça, portanto, a pessoas que têm carências na habitação e por outro lado, toda esta instabilidade social perturba as pessoas. Portugal não é um país nórdico. Portugal não tem uma qualidade de vida que permita às pessoas pagar uma renda excessiva como está a ser contratualizada pelo governo. É preciso rever esta situação porque rendas baixas, das quais as casas têm 50, 60 anos, na altura em que as pessoas fizeram o contrato de arrendamento, eram rendas excessivas e 60% ou 70% desses imóveis nunca tiveram obras de conservação. É preciso que esta lei seja revista, até porque as pessoas não têm poder de compra, não têm o mínimo de sustentabilidade para poderem pagar as rendas que são exigidas. António Jorge, bom dia e obrigado. Obrigado, Luís. Bom dia. Em Lisboa, José Santos. Bem-vindo, José. Sim, muito bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Bem, o meu caso é um caso gritante. Eu habito na casa desde 1972, para a qual vi pagar 535 escudos, porque estas casas eram casas de renda limitada e foram construídas
ao abrigo de todas as isenções, e o solo não são dos senhorios, o solo foram cedidos pelo Estado por 99 anos. Acontece só isto. Em agosto, ou antes de agosto, o senhorio mandou-me uma carta em que eu pagava cerca de 60 euros, e mandou-me uma carta, e ele está dentro da lei, em que me pedia 660 euros. Cerca disto, mais ou menos. O que é que acontece? O senhorio, eu falei com ele, porque ele mora aqui também numa transversal, e estou a falar do bairro de Alvalade. E ele também mora aqui perto. E ele só me disse isto: olha, o senhor ou aceita a renda que eu quero, ou só tem duas opções. Ou sai da casa, ou aceita a renda que eu quero. Veja no dilema em que eu tive que aceitar os cerca de 660 euros. E mais, é que ele vive aqui numa outra transversal da Avenida da Igreja, neste caso, em que não é senhorio dessa casa, é inquilino, e pagava ao tempo, portanto, não sei agora quanto é que pagava 43 euros. Veja bem a imoralidade disto. Olha, eu estou tão revoltado, peço desculpa da maneira como falei. Muitíssimo obrigado por me terem entendido. Muito bom dia. Nós é que agradecemos a sua participação e não tem nada a pedir desculpa, foi absolutamente correto, José Santos. Carlos Ribeiro, em Castelo Branco, bom dia. Bom dia. Olha, eu só tenho aqui uma dúvida que queria pôr. Portanto, eu estava a morar, estou a morar numa casa que era da minha mãe, que estava arrendada, não é? Depois, quando a minha mãe faleceu, eu continuei na casa, e em 1997, salvo erro, através da Associação de Inquilinos Lisbonenses, que eu conhecia o advogado, passei a renda condicionada. A renda condicionada em que pagava todos os anos no aumento de 2%, era não sei quando, e pagava à volta de 130 euros. Agora, a renda passou para 220 euros com a nova lei. Eu queria perguntar, porque eu tenho endividado de uma quinta que eu tive, e queria sair, neste momento tenho 3 bancos, tenho 3 dívidas a bancos. Um deles até pôs uma penhora. E o meu vencimento, que era de 1.800 euros líquidos, passou para 700 euros, 750 euros mais ou menos. Eu queria perguntar, no IRS, evidentemente que aparece o meu rendimento, não aparecem as minhas dívidas. Eu queria perguntar o que é que eu tenho que fazer para, de facto, com o real que eu recebo do meu ordenado, que não é o meu ordenado de dívidas, não é? No fundo, para poder apresentar uma prova de carência financeira, é isso? É isso. O que é que eu tenho que fazer, exatamente? Obrigado, Carlos, pela sua questão. Bom dia. Na Póvoa de Lanhoso, João Silva. Bom dia, João. Olha, o meu senhorio, vivo em casa arrendada também, o meu senhorio apresentou-me uma proposta para 230 euros por mês. Eu pagava 141,77. Acontece que eu apresentei o RAPC, o meu rendimento bruto corrigido. E, pelo meu rendimento, feitas as contas, eu teria de não ser aumentado, mas sim reduzido ao montante que eu pagava, por proposta que eu fiz. Ou seja, ele fez a proposta de 230, eu fiz a proposta de 90. Pedi o RAB, que apresentei-o, o RAB que dava menos do que 141,67, e eu convencido que iria pagar menos, porque feitas as contas, a minha renda viria para 33 euros, quando não é o meu espanto que há um artigo na lei, que é o artigo 37, e há socapa já muito para a frente do mais importante da lei, diz o seguinte: quando o montante quando o montante apurado do RAB que for inferior ao montante daquilo que se paga, ou melhor, do 141,77, a renda manter-se-á no montante que eu já pagava. Ou seja, a lei dá a hipótese ao senhorio de pedir discricionariamente, depois de 5 anos, aquilo que quiserem.
e presentemente não me dá o mesmo direito, quando ela é favorável, eu baixar para os 32. Ou seja, é uma lei que viola o princípio da igualdade de tratamento. Obrigado pela sua participação, João. Vamos daqui a pouco ouvir alguns comentários a estas intervenções. Cumprimento Menezes Leitão. Bom dia, da Associação Lisbonense de Proprietários. Qual é o balanço que faz deste primeiro ano de vigor da Lei de Arrendamento? Bom, esta lei vai resolver uma injustiça histórica, que é o facto de as rendas estarem congeladas há mais de 100 anos, e em muitos casos tínhamos contratos com rendas que não eram mexidas há décadas e, portanto, que os senhorios estavam a receber rendas muito abaixo do seu valor. Esta lei permitiu atualizar efetivamente para níveis mais próximos da realidade, digamos assim. É evidente que este termo é muito subjetivo. Os contratos que existiam? Exatamente. Em alguns casos, sim, quando se permitiu que a renda fixasse no valor patrimonial do imóvel, que, no entanto, tem estado ainda abaixo do valor de mercado. Agora, na esmagadora maioria dos casos, e nós fizemos, pelo menos no nosso universo de associados, fizemos uma contabilização, mais de 80% dos inquilinos invoca a carência económica para travar o aumento das rendas. E, neste caso, o senhorio é obrigado a fixar a renda, não com base no valor que o imóvel tem, nem sequer naquilo que está a pagar de IMI ao Estado, mas sim com base no rendimento dos próprios inquilinos. Ora, isso significa que o senhorio está a ser obrigado a fazer as funções de segurança social do Estado. E nós já dissemos muitas vezes que os senhorios não têm condições para fazer esse tipo de função. Tem que ser o Estado a assumir as funções de segurança social. Porque, de facto, o que se tem vindo a verificar quando se transfere esse encargo para os senhorios é, efetivamente, que o mercado de arrendamento fica completamente bloqueado, porque não há ninguém que entre no mercado para arrendar imóveis se depois disserem que vai ter que fazer funções de segurança social. Professor Menezes Leitão, nós estamos a perguntar aos nossos ouvintes o que está bem e o que deve ser revisto. Qual é a sua resposta para esta pergunta? Bom, relativamente ao que deve ser revisto, nós devemos dizer que se aceitarmos um prazo de 5 anos de continuar o congelamento de rendas, e parece-nos esse um prazo já excessivo, mas aceitamos esse prazo e, portanto, não estabeleceríamos uma revisão aí, conformamos com essa situação. Onde temos algumas dúvidas é sobre a eficiência do balcão de arrendamento, em que os dados que têm surgido não têm sido adequados para mostrar que esteja a funcionar eficazmente. O que nós apelamos para ser revisto é que o IMI possa ser calculado com base na renda, porque não nos parece que seja justo que um proprietário que gostasse de acontecer, na esmagadora maioria dos casos, é obrigado a fixar a renda com base no rendimento do inquilino, esteja obrigado a pagar em IMI com base no valor fiscal do imóvel. Nesse caso, o resultado que vai suceder é que esse proprietário, durante 5 anos em que a renda não sobe, devido a este período transitório de mais 5 anos, muitas vezes vai estar a pagar mais IMI que o que recebe renda. Isso parece-nos absolutamente insustentável. Se o Estado obriga o proprietário a fazer segurança social durante mais desses 5 anos, ao menos que admita que não pode cobrar impostos como se tivesse o imóvel a ser arrendado a valores de mercado. Esse é que nos parece o mais importante para ser visto. Em tudo o resto, enfim, a lei retirou um bloqueio de décadas e, portanto, entendemos que até teve uma aplicação bastante pacífica. Menezes Leitão, muito obrigado pela sua presença também. Peço desculpa por estar a apressá-lo, mas estamos em cima do tempo. Temos 3 minutos para meio-dia. Distante destes interesses entre inquilinos e proprietários está a minha convidada Lourença de Sousa Rita, a advogada que tem trabalhado muito nesta área. Já vamos assim, Romão Lavadinho. Lourença, quais são as suas observações relativamente às diversíssimas intervenções que tivemos aqui e que ouvimos? Efetivamente, relativamente aos ouvintes, ao Sr. Joaquim Loureiro, ao Sr. José Santos, aconselho efetivamente que recorram ao apoio jurídico de um advogado, de um solicitador, das próprias associações dos inquilinos que prestam apoio judiciário, à ADECO, porque efetivamente se receberam comunicações e querem defender os seus direitos, têm que recorrer devem-no fazer para poderem não sair prejudicados. No que respeita às intervenções, quer do Sr. Arquiteto Vitor Reis, do IRU, quer ao Sr. Professor Menezes Leitão e ao Dr. Romão Lavadinho, efetivamente há uma coisa aqui que nós nos podemos esquecer, e sem querer ser aqui árbitro ou ter qualquer função moralista, é que esta reforma do arrendamento é feita a par de outras reformas, nomeadamente a reforma ao nível fiscal, da avaliação dos bens imóveis, porque também
o valor patrimonial pelo qual se cobrava o IMI também estava desatualizado. Uma coisa que me causou alguma estranheza foi um ouvinte dizer, o Sr. Joaquim Loureiro, dizer que foi a senhoria que avaliou ele próprio imóvel. Não, isso não deve ser. Ou seja, Não podia ser. Isso não pode, do ponto de vista legal, não pode ser, porque para podermos fazer uma comunicação de atualização do valor da renda, tem obrigatoriamente que ser fixado pelas finanças, quer no âmbito da avaliação geral, que como sabe, ou já podia ter sido avaliado. Concluiu as suas notas? Concluí as minhas notas? Concluí. Muito obrigado por ter vindo. Romão Lavadinho, vamos encerrar, temos 30 segundos. 30 segundos. Era só para dizer o seguinte em relação àquilo que o Dr. Menezes Leitão disse. É que ele diz que 80% dos inquilinos alegaram carência económica. Sabe quanto são 80%? São 80% de 40 mil. Nós estamos a considerar 255 mil contratos em que esta lei se aplica. Portanto, 80% são 8.432, aplica-se a carência económica apenas a 32 mil contratos, quando na realidade os contratos existentes são 255 mil. Quer dizer, há 200 mil contratos que não aplicaram a carência económica e, portanto, os valores das rendas vão ser, na ordem deste senhor que dizia, salvo erro, o José, de 660 euros, como sucede em Alvalade, e a Alvalade é das questões mais evidentes que o valor patrimonial é bastante elevado e que esta renda até é muito baixa, considerando os valores patrimoniais que lá existem. Nesta casa, o valor patrimonial deve rondar os 110, 120 Romão Lavadinho, muito obrigado por ter estado connosco, lamento, mas chegamos mesmo ao fim do tempo. Também. Para todos, bom dia. Até amanhã.